Noite. Glória a Deus por isso. Eu creio e tenho certeza da parte do Senhor que quando encerrar este culto você vai voltar para casa declarando que você teve um encontro com a presença dele e você vai voltar renovados em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar ele primeiramente. Feche os seus olhos, esqueça tudo lá fora agora. Não sei que forma, do jeito que você chegou aqui nessa noite, que você tem passado, mas esqueça tudo lá fora agora. Eleva o teu pensamento ao Senhor, liga o teu coração ao trono de Deus agora. Esqueça o irmão que está do seu lado, entra na presença de Deus, entrega o teu louvor, dá início primeiramente adorando a Ele, exaltando o santo nome do Senhor. Peça a Ele, Pai, que eu possa ter um encontro com o Senhor nessa noite, que eu possa sentir a Tua presença, o Teu Santo Espírito, que eu possa, Senhor, sentir, Deus, a Tua unção tocar em mim nessa noite. Pai, nós pedimos, Pai, o Senhor toma a direção, o controle à frente deste culto, Jesus. Toma a direção nessa noite para que o Teu nome mais uma vez venha ser glorificado. Pai, tenha liberdade para derramar a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Tenha liberdade, Senhor, para derramar, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre cada vida aqui nessa noite. Nós abrimos o nosso coração ao Senhor, entramos, Senhor, na Tua santa presença e pedimos, Pai, deixa a gente tocar o céu nessa noite. Deixa a Tua igreja, Senhor, nessa noite poder alcançar, Senhor, o Santo dos Santos, mais próximo, mais perto do Teu Santo Espírito, da Tua presença. Senhor, deixa a gente alcançar nessa noite, Pai, até os Teus pés em adoração, em louvor, Senhor. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, toma a direção, toma o controle e derrama a Tua presença, a Tua glória sobre a vida da Tua igreja, Jesus. Entrega o teu coração para Ele, amados. Adore o Senhor Jesus. Ao estar sentado, dá início adorando a Ele primeiramente. Nós te adoramos, Jesus. No trono, oh, aleluia, Jesus. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Dá início adorando a Ele, amados. Entrega primeiramente o teu louvor. Seja a honra, seja a glória, só Ele é digno. seja a glória. Isso, esqueça tudo lá fora e fale para o Senhor Jesus, seja amados. o domínio. Liga o teu coração ao trono dele agora. Fala para Ele, só Ele é digno. Pelos séculos dos séculos. Nós te adoramos, Jesus. Receba a nossa adoração, nosso louvor. Poderoso Deus, poderoso Deus. A igreja declara que Ele é poderoso. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Aproveita a oportunidade de adorar Ele, amados. Poderoso Deus, Poderoso Deus. poderoso Deus. Declara que Ele é poderoso e diga para Ele. Adore o Senhor com as tuas forças. Poderoso Deus, Diga para o Senhor, minha alma, Jesus. minha alma anseia por Ti. Vem com teu Santo Espírito, Pai. Vem, Jesus, com a tua Seja glória. a honra, Aleluias, aleluias, aleluias. Traz renovo nessa noite, Jesus. seja a glória, Derrama a tua presença nessa casa, toda Deus. glória, Enche a casa com a tua seja glória.
o domínio Enche com a tua presença, com o teu poder, Espírito Santo. Aleluia. pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Se você pode levantar as tuas mãos para o céu nessa noite e declara que Ele é poderoso. Poderoso Deus, Diga para Ele, responsa para Ele, aleluia. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Jesus. Poderoso Deus, Deus, meu Deus, meu Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, Alma anseia, Jesus. minha alma anseia por ti. Aleluia, aleluia. Diga para o Senhor, Minha igreja. alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Com a tua Jesus. presença, Jesus. Minha alma anseia por Vem ti, com a tua glória minha nessa alma noite. anseia por ti, Diga isso pro Senhor, minha irmão. alma anseia por ti. Aleluia. Igreja, às vezes você chegou aqui nessa noite e às vezes a tua alma está abatida. Às vezes você chegou aqui nessa noite pelo peso de carregar o evangelho da cruz, o evangelho verdadeiro do Senhor. Às vezes tem dia que a tua alma fica abatida. Às vezes a ansiedade tem tentado tomar conta, o medo. Mas no encontro com o Senhor, Ele pode mudar tudo isso. No encontro com o Senhor, Ele pode mudar essa história. E nós não deixamos a nossa casa para fazer um passeio aqui, não foi? Mas você deixou a tua casa para vir para a casa do Pai. E antes da gente chegar aqui, Ele já estava. A casa é dele. O ambiente é Ele que a prepara. Nós somos apenas aqueles que somos pequenos, fracos, somos errantes, pecadores, e que precisamos congregar, igreja, e que precisamos estar na presença dEle. Então não importa a forma que você chegou aqui nessa noite, declara para o Senhor, diga para Ele: Senhor, transforma, restaura. Diga para o Senhor: Pai, restaura nessa noite tudo aquilo que o Senhor Deus quer, Pai. Peça para o Senhor, refrigera, Senhor, a minha alma, aleluias. Às vezes o teu coração tem apertado por causa das lutas, das batalhas. Às vezes você pode ter passado um dia mal hoje, que talvez deu trabalho para você sair de casa, mas você está na presença do Pai, você está na casa dEle, você veio adorar e Ele é santo, Ele é poderoso. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas a presença dEle cuidou do ambiente, a presença dEle entrou na tua casa, a presença dEle entrou no teu coração, e a presença dEle te atraiu para estar aqui nessa noite. Não foi por acaso, mas Ele te trouxe para
para te fazer um adorador, Ele te trouxe para curar, Ele te trouxe para falar contigo, Ele te trouxe para tocar no mais profundo. Mas cabe nós nessa noite dizer: Pai, eu vim para dar lugar, eu vim para eu vim para ser cheio, eu vim para ser tocado. Diga para Ele: eu vim, Senhor, para quando terminar este culto, eu voltar para casa cheio da Tua glória, cheio da Tua presença, cheio da Tua unção. Aleluia. Porque se a gente não der lugar, a gente volta da mesma maneira. E a gente não sabe se Jesus volta daqui a pouco. A gente não sabe se é o último culto aqui nesta terra e se Ele volta amanhã. Por isso nós te pedimos nessa noite, Pai, que seja hoje, que seja agora, que seja nesse momento, Senhor, que seja sobre esse teu filho, que seja sobre essa tua filha, que seja sobre este jovem, que seja, Pai, também sobre essa criança, mas que todos possam ser visitados pela tua presença, pelo teu Santo Espírito, pela tua santa unção, que todos possam ser tocados, que todos possam ser visitados, Pai, pois será a maior e melhor experiência da vida deles. O ser humano pode passar por tudo, mas teu encontro contigo é algo, Pai, que vai mais além, é algo que vai mais profundo. E pode ter chegado pessoas aqui, Pai, que ainda não te aceitou, que ainda não se converteu a ti, porque só quer experimentar da tua glória, da tua unção. Então deixa, Jesus, nessa noite, faz o céu descer, faz o céu descer sobre a tua igreja, faz o céu descer sobre os teus filhos, faz o céu descer nesse altar. Queremos ser cheios, queremos ser tocados. Igreja, o Senhor procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que Ele possa te encontrar agora, que Ele possa te ouvir, que Ele possa sentir e ouvir o teu coração palpitar, dizendo: Pai, eu quero, Senhor, eu quero ser encontrado por Ti nessa noite, pois eu vim para Te adorar, para Te exaltar, para Te engrandecer. Deus tem levantado nos últimos tempos uma geração adoradora, uma geração que não se dobra diante de Baal, mas uma geração que adora em espírito e em verdade. Então não pare de adorar, não pare de buscar, mas dá lugar para Ele, dá lugar para o Senhor, dá lugar para o Espírito Santo. Declara que Ele é Deus. Minha alma anseia por Ti, seja a honra, seja a glória, toda glória, seja o domínio. Dá lugar e engrandecer. Diga para Ele já no início de culto: Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Não deixa para adorar só depois da palavra, não, mas adora desde o começo, porque Ele está na casa do seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Diga para o Senhor Jesus, amados. Diga para o Senhor bem forte do fundo do teu coração: Poderoso Deus, poderoso Jesus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, essa alma tem sede de Ti, por Ti, Jesus. Sendo sede do teu Santo Espírito. poderoso Deus, Recebe a paz do Senhor sobre a tua vida. Deus, meu Deus, Sinta a presença dele na casa.
anseia por ti, minha alma anseia por ti, Jesus. Sinta Ele trazer o alívio, sinta a paz dele no teu coração. Minha alma anseia sinta o queimar do por Espírito ti. Santo em ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Bendito és o teu santo nome, Jesus. Fica conosco nessa noite, Jesus, derramando esta graça, essa presença, esta unção sobre cada vida. Que a tua igreja, Senhor, possa estar, Deus, recebendo a tua presença em todos os momentos deste culto, assim como o Senhor Deus está na casa, para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus e glorifique o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Hoje é a noite do encontro com Deus, amados. E a palavra do Senhor diz que se a gente não clamar, as pedras, a gente não vai deixar para as pedras clamar, não. A gente vai clamar pela presença dEle, pelo Santo Espírito dEle na nossa vida cada dia mais, amém? O grupo de louvor, Herdeiras do Reino, amém? Isso mesmo, né? Não é rede dessa vez não, né? Então, com oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém? Logo após o evangelista Reginaldo também estará com oportunidade. Cumprimentamos a igreja com boa noite, a paz do Senhor, amém? Assim mesmo, do jeito que vocês estão, adora o Senhor Jesus nessa noite, amém? Aleluia, Jesus. Adoramos. Glória a Deus. Aleluia. Exaltar e glorificar nosso Senhor. Aleluia. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está.
consumido de seu amor. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que pensar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há, e outro igual não há. E nós agradecemos a oportunidade. Glórias! Cumprimentos, irmão, na paz do Senhor, amém. Deus é maravilhoso. E eu não sei porquê, quando o pastor estava orando, e estava no meu coração Deus falando comigo, fazendo eu lembrar a primeira vez que a gente entrou nessa igreja. E quando a gente começou aqui, começou a cuidar, e Deus estava me fazendo me lembrar. Eu não sei o porquê que Deus estava fazendo a lembrança. E quando o pastor falou que o altar é do Senhor, então tem algo no meu coração para passar para os irmãos. Nada é por acaso. Nada. Deus, e eu confesso que eu nunca tinha passado isso no meu coração. Deus nunca tinha me incomodado para que eu viesse falar, porque Deus entregou o ministério, esse ministério, para a gente. Então eu acredito muito nisso. Quando Deus entrega, Ele não entrega nada pela metade. Tudo é do jeito que Ele quer. Tudo é do jeito, da hora que Ele quer. Então, coloca algo no coração de vocês. Vocês estão na casa que Deus escolheu para você estar. Como Deus escolheu para que nós estivéssemos aqui. Amém? Deus incomodava meu coração. Falei, eu vou falar, Senhor. E eu creio muito. É igual que a gente está testemunhando muitas coisas e a gente não sabe o porquê que Deus mandou que eu dissesse, mas Ele sabe de todas as coisas, amém? Quero deixar aqui uma palavra que encontra em Salmo 145, que diz assim: exultai-te-eis, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre, todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Nós servimos um Deus grande, que a palavra do Senhor está dizendo, insondável. Então coloca algo no teu coração. Nada é grande para o seu Deus, porque o seu Deus é grande. Então confia que quando você ouve uma palavra que Ele está dizendo que Ele é insondável, que Ele é grandioso, então não baixe tua cabeça. A gente sabe que todos nós temos lutas, mas Ele está dizendo que nada é grande igual Ele. Ele sim é grande. Então coloca sempre a esperança no teu coração, que o amanhã vai ser melhor, porque Ele está dizendo que Ele é grandioso, amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito é o nome dele, né, amados? Amém? Nosso irmão Alcides está com oportunidade no nome de Jesus, amém? Logo após o grupo jovem estará adorando o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia, louvado seja Deus. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mais um dia que nós estamos na casa do Senhor, né? Na casa do Senhor, a fartura de alegria. Confesso para os irmãos que se eu fosse agora para casa, a minha bênção eu já ia levando. Aleluia. Eu estava aqui, recordando aqui quando o nosso querido obreiro falava, né? Sobre o começo da igreja. Eu também recordava, irmãos, que eu também já no Ceará eu dirigi em igreja, né? E tudo tem um começo, é marcante, né, irmão? É marcante demais e aquilo marca no nosso coração, né? Marca no nosso coração. E eu creio, irmãos, que Deus tem muitas bênçãos para nós aqui nesse ministério. Eu creio que daqui uns dias esse ministério vai estar pequeno, porque Deus vai enviar mais pessoas para ajudar o pastor. Amém? Quero ler aqui uma passagem na Bíblia esta noite para a nossa reflexão. Aleluia, louvado seja Deus. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Diz a palavra: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João, opondo-se, e lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixai-me impor agora, porém, assim nós convém e cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos amados irmãos, eu estava meditando nessa passagem quando o nosso profeta João estava ali no Rio Jordão, ensinando, pregando a palavra do Senhor. E, irmãos, eu creio na divina revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. E João estava ali cumprindo a promessa. João estava ali cumprindo a palavra e pregando a palavra do Senhor, assim como os pastores pregam a palavra do Senhor. Há alguém que ouve, e muitos da região vinham ter com João Batista ali e vinham sendo batizados nas águas por remissão dos seus pecados. Mas ali ele falando a palavra e pregando de que estava para vir um que era mais forte que ele. Se nós acompanhar a palavra do Senhor, cujo eu não só digo de me curvar e exaltar a correia dos seus alparcas. Eu, porém, batizo com água para o arrependimento dos pecados, mas o que vem vindo é mais forte. Esse batiza com o Espírito Santo e fogo. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu sou pentecostal e muito me alegro quando eu vejo o Espírito Santo revelando, o Espírito Santo usando. Eu quero dizer para os irmãos que onde eu começo a me entregar ao Senhor, Deus começa a falar comigo, começa a desmiuçar, Deus começa a levantar a mim, Deus começa a me mostrar, e Deus diz assim: meu servo, levanta e fala. E esta noite eu quero dizer que aqui nesta igreja, todas essas cadeiras tem fogo aqui no altar, tem fogo na igreja, tem fogo no rapaz, tem fogo na moça, tem fogo na senhora, tem fogo no pastor, tem fogo aqui nesta igreja nesta noite, porque diz o meu Deus que eu vim batizar com fogo, e nesta noite é fogo aqui neste lugar, e nesta noite Deus revela, nesta noite Deus fala, nesta noite Deus revela ocultos, escondido dentro da palavra do Senhor.
Riei, você canahai, eu vou fazer berrai. Deus disse que eu veio anda de rei, mas chodeia. Entrou dentro da tua casa. Oi, irmão, ei, irmã. Hoje Deus diz assim: que aquela causa que tu tem entregado nas mãos do Senhor, não teima. Elas estão com dias contadas, horas, assim como bate o tic-tac do relógio. Vai receber a tua bênção. E tu vai vir aqui na ponta do altar, vai falar e vai contar o testemunho, e o diabo não vai se aquietar, porque Deus, aleluia, já tem correntado, Deus já tem quebrado, Deus já tem desatado os grilhões, Deus já tem descorrentado, já tem quebrado o moral. Eu quero dizer, Ribanaia, você, Deus diz esta noite que a batalha não é só tua. Esta noite Deus diz assim, aleluia, não teima, porque eu sou contigo. Se tu está no fogo, eu estou contigo. Assim lembro como o Sadraque e Mesaque estavam no fogo. Deus desceu do céu e desceu até ele. Essa noite de glória a Deus, glória a Deus, aleluia, misturaram com Deus, aleluia. Eu batizo com água, mas o que vem vindo é mais forte. E lembra que é o seu mandado aqui na terra. Jesus, como missionário, aleluia, foi levado ao deserto e lá foi tentado. Se Jesus foi tentado, por que que nós não somos? Mas, aleluia, Deus deu, aleluia, toda a autoridade do alto céu à terra, aqueles que clamam ao Senhor do exército. Eu creio nesta noite, em nome de Jesus, que você tem algo a receber do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aqui agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor. Glória a Deus. Grupo Geração Renovada, adorando o Senhor. Boa noite, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que se coloquem de pé. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Ficai em Jerusalém.
Aleluia. Bendito és o nome dele, amém, amados? Abram as vossas Bíblias, amados, no Evangelho de João, capítulo 12 e versículo 1. Vem o Senhor como labareda de fogo sobre as nossas vidas nessa noite. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 12 e versículo 1, amados. De acordo com os irmãos estão encontrando, se coloque de pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor, amém? Evangelho de João, capítulo 12 e versículo 1, amados. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Aleluia, amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos em nome de Jesus, Pai. Revela a tua santa palavra aos nossos corações, fala conosco da maneira que o Senhor Deus quer, da maneira que o Senhor Deus deseja. Pai, não temos dúvida da tua presença na casa, Senhor. Não temos dúvida, Senhor, da guerra espiritual que está havendo nesse momento, o Senhor Deus derramando a tua presença sobre a tua igreja. Continue a falar, Deus. Continue a revelar, meu Pai, no mais profundo. Pai, esse é o momento da maior revelação do Senhor, que é a tua palavra a nós, Pai. E que o Senhor Deus, Pai, fala aos nossos corações, Deus, sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Fala conforme o Senhor Deus quer, conforme o Senhor deseja, para a honra e glória do teu santo nome, amém? Diga graças a Deus. Pode se assentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 12 e versículo 1 diz assim, amados. O subtítulo diz assim: Jesus ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Diga glória a Deus. Versículo 4: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque aos pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes, oh glórias, amém? Para um minutinho aí no nome santo do Senhor Jesus, para que você entenda a palavra do Senhor Jesus, amados. Amados, esse acontecimento é num dos momentos que o Senhor, há poucos dias, que ele ressuscita Lázaro. Eu creio que os irmãos já lembram muito bem dessa família, Marta, Maria e Lázaro. Uma família que chama muita atenção dentro da palavra do Senhor, que era uma família ali que a Bíblia diz que o Senhor havia prazer de passar naquela casa. Jesus tinha prazer de ir por ali, Jesus tinha prazer de ficar ali naquele lugar. E certo, alguns dias depois, que a palavra diz, Jesus recebe uma mensagem que Lázaro estava enfermo e que aquela enfermidade estava levando ele para a morte. Ele demorou ainda 4 dias para chegar naquele lugar.
e Lázaro já tinha sido sepultado. A Bíblia diz que Jesus então chega até lá e ele fala: olha, isso aí não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Muitos não entendem porque muitos já tinham olhado e falado: mas Lázaro já está morto. E o Senhor ali fala: me mostra onde ele está. Chega até lá e chama Lázaro para fora. Manda tirar a pedra, chama Lázaro para fora. Lázaro ressuscita e chama a atenção. E Jerusalém é impactada, Betânia é impactada com aquele feito, com aquela unção, com aquele poder que Jesus mostrou. Que não importa a situação, Ele ainda é Deus, era Deus e é Deus que ressuscita mortes. O povo fica impactado, pessoas agora se assustam. E a Bíblia diz que já está faltando pouco tempo para a sua maior perseguição, para ele ir para a cruz. Num desses feitos chama muito mais a atenção dos sacerdotes. E agora a maior perseguição aumenta. E os sacerdotes, começam a dizer: olha, que feito foi esse? Vamos procurar ele. A gente precisa perseguir ele mais, porque senão daqui a pouco ele convence todo mundo. A gente precisa parar esse homem, a gente precisa perseguir ele, a gente precisa encontrar ele. E a Bíblia diz que num desses momentos que cresce essa perseguição por esse feito, a Bíblia diz que Jesus já não andava mais no meio ali dos judeus, mas ele procurou um lugar se afastado, que a Bíblia diz que chamava Efraim, e lá para aquele lugar ele vai com seus discípulos. Jesus já entende, a perseguição aumentou, e não é tempo dele ainda ser pego e ser levado para a cruz. Ele sabia o tempo, ele sabia a hora, então ele ali evita de estar no meio dos judeus, porque ficou um alvoroço, ficou algo que chama atenção. E sabe o que chama atenção? Que ele se afasta ali, vai para uma cidadezinha no interior chamada Efraim, e lá ele fica com os discípulos. Agora o momento está chegando a Páscoa, bem próximo. A Bíblia diz que várias pessoas já viajou para Jerusalém e está indo lá para o templo. Por quê? Está acostumado a encontrar Jesus lá, está acostumado a ver o Senhor. E quando as pessoas queriam ver, ouviu a notícia, veio de outra cidade e falou: eu quero ir lá ver Jesus, mas também quero ver esse Lázaro, que depois de 4 dias ele ressuscitou. Quero olhar para ele. Em outras palavras, a Bíblia diz: quero olhar para ele. É como se as pessoas tivessem ali a curiosidade. Eu quero pegar na mão de Lázaro, eu quero olhar para ele, perguntar a ele sobre esse milagre, porque chamou atenção. E Jerusalém enche agora, aquela cidade enche de pessoas, está cheio de pessoas no templo, e um olhando para o outro falando: mas Jesus até agora não chegou, cadê o Senhor? Até agora ele não veio, será que ele não vai vir? E a Bíblia diz que ele estava afastado, porque não era tempo dele estar ali no meio dos judeus, porque a perseguição aumentou tamanha, porque a perseguição triplicou agora com aquele feito. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Que de Efraim ele sente vontade de ir para Betânia. E para onde ele vai? Para que casa ele vai em Betânia? Em Betânia mora aquela família, sim, Marta, Maria e Lázaro, que a Bíblia diz que passou Jesus perto de Betânia, ele tinha que ir lá. Sabe um lugar que você vai, se você sabe ali, você vai fazer uma viagem, mas tem um lugar que é próximo onde você vai passar e você ama estar ali, você gosta de ir ali. E sabe que ele costuma: eu quero aproveitar a viagem, vou passar lá no fulano de tal. É uma pessoa amável de estar junto, uma casa boa de estar. E a Bíblia diz que Jesus, sofrendo essa perseguição, aonde ele quer estar? Ele quer estar numa casa que há adoração sincera e profunda, que é na casa de Maria, Marta e Lázaro. Enquanto há uma multidão agora lá no templo, lá em Jerusalém, dizendo: cadê Jesus? Quero ver Jesus, quero ver esse Lázaro. A Bíblia diz que ele vai dizer: não, hoje nós não vamos para lá não, a perseguição aumentou, vamos para uma casa de adoração. Onde é essa casa de adoração? Casa de Maria, Marta que servia, Maria aquela que só queria estar aos pés de Jesus, porque era o melhor lugar para estar. Lázaro, aquele que Jesus teve o prazer de deixar escrito: ele é meu amigo. Oh glórias, não era qualquer um. Você está entendendo que casa que o Senhor tinha prazer de passar lá, que lugar que Jesus tinha prazer. E o que chama a atenção é que enquanto a perseguição aumenta, ele quer estar na casa que há uma adoração.
Eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Aonde deixa de adorar, Jesus não desce mais. Aonde perde os princípios, Jesus já não desce mais ali. Aonde se perde o coração voltado para Deus, Deus não chega mais ali. O salão, o templo, o altar que perde os princípios, Cristo já não desce mais ali. Sabe o que chama a atenção? Que esse lugar é casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas tinha alguém lá no templo, mas a perseguição tinha grande. Mas Jesus não quis ir para aquele templo, mas ele preferiu estar na casa, porque ele sabia que lá no templo não tinha adoração. Mas quem estava lá só queria ver, só queria ver Lázaro, e a maioria era perseguir. E os principais sacerdotes, era um dos momentos que ele esperava. Ele vai vir para a festa, para o templo, e a gente vai prender ele. Sabe o que chama atenção? Tudo que tinha agora em Jerusalém, e que era para ele estar lá no templo, nada agradava o Senhor. Mas na simples casa de Marta, Maria e Lázaro, tinha uma adoração profunda, que sempre que chegava tinha que ter uma ceia farta. Sempre que chegava tinha aquele quebrantamento dentro daquele lugar. Sempre que Jesus passava na casa, ali em Betânia, na casa de Lázaro, sempre havia uma atitude diferente de Maria. E é o que a gente vai ver aqui novamente, porque Maria era aquela crente, sabe, que Jesus vai passar na casa, quer nem saber do meu irmão que está do meu lado, não quero reparar ninguém. Se Jesus vai passar na casa, eu vou para os pés dele. Vou te dizer na linguagem de hoje, do nosso tempo, é como se falar: Jesus vai passar na casa. Maria já deixava tudo, largava tudo, porque se é Jesus que vai estar na casa, eu vou entregar a minha melhor adoração. Em outras palavras, se fosse no dia de hoje na igreja, Maria não queria saber se o irmão que estava do lado estava olhando para ela porque ela está cantando muito alto, ela está adorando muito alto, ou ela está pulando, ou ela está saltando, ou ela está falando novas línguas. Ela não preocupava com isso, mas ela queria adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque ela entendia: eu não sei se depois ele volta na casa, eu vou adorar enquanto há oportunidade. Maria sabia que o Senhor já tinha anunciado: olha, vai chegar o tempo que eu vou me entregar na cruz. Então cada oportunidade que ela tinha, ela só queria adorar, ela só queria exaltar. E ela recebe o recado agora: Jesus está chegando aí. Oh glórias, oh aleluias. Vou te dizer novamente, ela recebe um recado: Jesus está chegando aí na casa. E de repente chega Jesus com os discípulos naquela casa. Aonde havia perseguição, Jesus não quis ir para lá, mas ele quis ir para a casa daquela família. E a Bíblia diz que Jesus chega lá. Chegou Jesus, já prepara uma mesa farta. Naquele tempo, amados, hoje a gente pensa que é simples, uma mesa, preparar uma mesa, receber uma visita, mas naquele tempo era algo muito mais profundo. Quando ele recebia alguém de autoridade, ou alguém muito especial na casa, tinha que ter uma ceia. Havia uma ceia, e se havia uma ceia para quem chegasse, se fosse um de nós, vamos falando de nós naquele tempo, se você chegasse numa casa, preparou uma ceia, poderia saber que você era importante para aquela casa, poderia saber que para aquela casa você era alguém diferente. E todas as vezes que Jesus batia na porta daquela casa, já corria elas e a preparavam a ceia. A Bíblia diz que Marta era aquela ansiosa assim, mas era uma mulher que servia com excelência. Porque a Bíblia diz que em todo o tempo ela só queria servir. Jesus está na casa, eu vou servir. Ela queria servir tanto que até num dos primeiros encontros Jesus fala para ela: segura um pouquinho aí, acalma. Tem momentos que é hora de sentar aos meus pés e aprender. Tem momentos que é hora só de me ouvir. Aleluia. É um dos momentos que Marta só queria correr de um lado do outro servir. Mas Jesus mostrou para ela num desses primeiros encontros, porque havia uma excelência de servir. Lázaro, aquele amigo, sabe aquele amigo que dá prazer você sentar, ter um tempo de sentar e conversar com ele? Conversa sadia, ri, a gente brinca. Sabe aquele prazer? Era o prazer que Jesus tinha de sentar com Lázaro. Havia uma amizade muito profunda. Agora imagina o prazer que Jesus estava de estar naquela casa. Alguém servia, alguém adorava e alguém tinha intimidade com ele. Oh, aleluia. Se tem uma casa que entrega isso para Jesus,
Jesus não vai parar de visitar essa casa. Se tem uma casa que tem isso para Jesus, a qualquer momento Ele está descendo essa casa. Eu não sei se você está entendendo, mas essa casa é o teu coração, essa casa é a tua vida. E se a tua casa tem adoração para entregar, Ele desce aí e haverá prazer em ficar. Ei, Ele não vai descer para ser apenas como um garçom, porque Ele sabe do milagre que você precisa, Ele sabe da bênção que você precisa, Ele sabe o que você está passando na tua casa, Ele sabe da luta, do peso, da batalha, Ele sabe da preocupação. Mas quando Ele descobre que você aprendeu primeiro, que primeiro é adorar Ele, ei, continua com esse quebrantamento, porque Ele não vai parar de descer nessa casa, Ele não vai parar de manifestar sobre a tua vida para a glória do Senhor. Quem crê, glorifica o santo nome dEle. Tem um templo para Jesus ir, porque é dia de festa, mas o melhor templo é o que Marta, Maria e Lázaro ofereciam para Ele. A Bíblia vai dizer, para que você entenda melhor, acho que até foi dito hoje, não me falha a memória aqui, acho que já foi até dito, citado hoje. A Bíblia diz: não sabei vós que o teu corpo é morada e templo do Espírito Santo. É esse templo que Ele quer dar. Você consegue entender que casa é essa? É nós, é você. E Maria agora recebe a visita dele. Jesus entra para casa, está ali Jesus, está ali com os discípulos. Lá em Jerusalém, agora mais a fundo, mais adiante, tem alguém lá esperando. Ó, cadê o Senhor? Ele não chegou aqui. Ele estava onde havia adoração, Ele estava onde havia um quebrantamento, Ele estava onde havia ali uma amizade, aleluias, onde havia uma aliança, igreja. A gente precisa entender que se a gente não quiser perder a presença do Senhor, não quebre essa aliança com Ele, não quebre essa amizade, não quebre esse laço de filho para com o pai. Ah, pastor, eu sinto essa aliança tão pequena, então fortalece ela. O Senhor não está longe. O diabo tenta trazer uma falsa ilusão, porque a gente fazia o Senhor está lá no céu, a gente imagina lá naquele altão lá, que a gente olha e não consegue nem enxergar. Ele está acima disso. E a Bíblia vai dizer, o salmista, que Ele está ao nosso derredor como a nossa sombra. Está bem pertinho, está no mesmo lugar, está dos braços abertos, só está esperando e ouvindo o que a gente vai falar, só está esperando o momento da gente dizer: Pai, eu quero uma aliança mais profunda, aleluias. Ele só está esperando eu fazer como Maria e me entregar no mais profundo da adoração. Ele só está esperando eu largar tudo para trás. Isso tudo que eu estou te dizendo é tudo aquilo que te limita com Deus, é tudo aquilo que está te freando a tua aliança com o Senhor, é tudo aquilo que está tentando te afogar, é tudo aquilo que está tentando calar a tua voz, é tudo aquilo que está tentando parar a tua adoração. Tudo. Pastor, mas o que está parando é isso, que não interessa o que é. Deixa para trás e faça como Maria, se derrama aos pés do Senhor. Maria agora vê Jesus na casa. Eu imagino que festa, que prazer de receber Jesus mais uma vez. Mas sabe quantos dias está aqui? João vai destacar que faltava 6 dias para a Páscoa. A Páscoa é aquela que esse dia a gente ministrou aqui, você lembra? A Páscoa então só está faltando 6 dias para Jesus estar do lado de um ladrão. E uma multidão gritando assim, ó: solta Barrabás e crucifica Jesus. Maria tem discernimento, ela sabe: pode ser que eu não tenha mais Jesus uma vez aqui. Maria tem discernimento e sabe: está faltando pouco para Ele partir, porque Ele já disse. Maria tem um discernimento: pode ser que eu adore Ele a última vez. Oh, aleluia. Maria tem um discernimento: daqui a pouco a perseguição vai aumentar muito mais, já estão procurando Ele. E nesse discernimento, quando o Senhor entra para casa, senta à mesa, de repente Maria sente algo no coração, porque ela sempre queria entregar o melhor para o Senhor. E a Bíblia diz, pelo que a palavra do Senhor diz, eu estou abreviando também em outras palavras para você entender melhor. Eu fico imaginando Maria saindo para um cantinho, e ela vai na onde tem a maior preciosidade dela. Ela vai para onde tem algo mais caro dentro da casa dela, que era o nardo naquele tempo. Nardo, a mirra, era uma porção de óleo, de azeite,
que hoje a gente fala mais do óleo, do azeite. Mas naquele tempo, amados, é algo valioso. E a casa só usava se fosse uma situação de alta importância, se fosse uma situação extrema. Por quê, pastor? Porque até o vaso, um tipo de vaso de barro que ficava o azeite, ele até havia como se fosse um lacre. Para abrir ele, não era simples como tirar uma tampinha, como a gente vê os vasos hoje, que a gente até chama de moringa, né? Aquele vasinho de barro. Não! Era algo que havia selado, porque o que havia dentro dele naquele tempo, aquele azeite, aquele nardo, nos dias de hoje, era como se alguém tivesse com milhões de reais dentro da sua casa. Era alguém que sabe, corremos risco com alto valor dentro da nossa casa. Mas Maria vai para o canto e ela vai buscar agora, oh glórias, ela vai buscar esse algo de maior valor que ela tem dentro da casa, que é o nardo. E a palavra do Senhor diz que ela vai lá e busca. E na hora que ela busca, alguém está observando ela, que ela começa a chegar perto de Jesus, e ela vê Jesus sobre a mesa e ela lança sobre os pés de Jesus. Lá e vai Maria novamente. Alguém que já conhece já deve estar pensando lá, Maria vai de novo para os pés de Jesus. Alguém que conhece já deve estar sabendo, essa mulher não perde uma oportunidade. Quando Jesus chega na casa, ela se prostra nos pés do Mestre Jesus, aleluia. Mas algo vai chamar a atenção, que ela não vai se prostrar até nos pés do Senhor, mas de repente fica imaginando, eu pelo costume daquele tempo, para que você entenda melhor, alguém ouve um estralo, como se quebrasse um lacre, e aquele lacre, alguém que já conhece, ele já sabia, muitos tinham sobre a casa. Alguém escuta como se quebrasse um lacre, e se quebra de um pote, que alguém olha e fala, peraí, isso que Maria está na mão é nardo, serve como cura, serve como restauração. Peraí, isso é muito valioso. E alguém está olhando, a Bíblia diz que eles olhando, e da forma que ela pega ali, ela começa a espejar nos pés do Senhor, e vai espejando. E alguém está olhando ali, a Bíblia diz, eu vou falar para ti, Judas Iscariotes, e está vendo ali, peraí, não foi só uma gota que ela derramou, mas está derramando, e está derramando, e está derramando. E ele está totalmente fora do espírito. E no coração de Judas Iscariotes, ele é aquele que já tocava na bolsa, ele é aquele que já não andava em espírito com Deus, andava do lado somente fisicamente, mas espiritualmente estava longe, e bem longe. Judas era aquele que andava do lado, que encostado em Jesus, mas que a Bíblia diz fisicamente, porque espiritualmente estava bem longe do Senhor. Porque a Bíblia diz que Judas, aquilo chamou a atenção de Judas, e Judas fica olhando e pensando, peraí, mas que tanto que ela está derramando? E ele começa a fazer as contas, o tanto que ela derrama agora, que a Bíblia diz que é 1 libra de bálsamo, ele entende que é um valor muito alto. E a Bíblia diz que ela derrama, e na hora que ela derrama aquele nardo sobre os pés de Jesus, ela solta o cabelo. Era algo diferente naquele tempo. Uma mulher soltar o cabelo não era qualquer momento. O cabelo da mulher é algo que chamava muita atenção. E ela solta o cabelo. Já vamos para a segunda parte, que Maria está chamando a atenção de Jesus naquela casa. E na hora que ela solta o cabelo, ela começa a enxugar os pés de Jesus com o cabelo. A Bíblia diz que naquela hora o cheiro do bálsamo, do nardo, já tomou toda a casa. E há uma fragrância, um cheiro bom, um cheiro maravilhoso. Os discípulos olhando aquilo e vendo que atitude, outros olhando ali pensando que sinal de adoração. Mas a Bíblia diz que Judas está tão fora do espírito que ele não consegue só pensar, mas ele solta e começa a falar com a boca, peraí mulher, você poderia pegar e vender por 300 denários. Por que você não pegou e vendeu esse bálsamo e deu aos pobres? Eu fico imaginando Judas, na hora que aquele cara, ele pensando, opa, falei demais. Judas pensando, peraí, eu me entreguei quem eu sou por dentro. Judas pensando, eu fico imaginando ele pensando, peraí, eu poderia só ter pensado, mas falei. Porque pelo que a Bíblia diz, chama atenção. Toda casa olha para Judas, todo mundo apreciando, e Judas ali olhando pelo valor, pelo quanto que valeria aquele valor daquele bálsamo.
E no momento que ele fala, a Bíblia já vai dizer que ele falou aquilo não porque ele era preocupado com o pobre, não, amados. Porque ele diz que na hora que eu fico imaginando que pelo que ele percebeu, que ele falou que valia muito, qual é a forma de disfarçar agora? Falar que é para dar para os pobres. Porque o que Jesus vai pensar? O que Jesus vai falar? Então vamos mudar o assunto para que é para dar para os pobres. E a Bíblia diz que lá vem Jesus e olha para toda a casa e diz assim: ó, deixa para ela fazer isso no tempo que me embalsamarem. Era ele dizendo em outras palavras: daqui a pouco eu estou me entregando, falta poucos dias para mim ir para a cruz. Aí Jesus fala assim para eles: ó, os pobres vocês vão ter sempre, vai ter oportunidade de ofertar sempre, vai ter oportunidade de ajudar alguém que está mendigando lá fora, pedindo uma ajuda, que precisa ali de uma ajuda numa calçada, que está jogado. Jesus estava falando em outras palavras: vocês vão ter ele sempre para fazer isso. E Jesus fala: mas eu nem sempre. Era Jesus dizendo assim: ó, aproveita a oportunidade enquanto eu estou na casa, porque vai chegar o dia que vai procurar e vai dizer Senhor, e não vai encontrar. Sabe o que significa o que o Senhor está dizendo? Nós estamos vivendo tempos assim. O tempo é agora de derramar o nosso mais valioso, puro nardo, que não é o teu dinheiro, não é a tua casa. Para que você entenda melhor, não é o teu carro, mas é a tua adoração que está aí dentro. Nós somos alguém, nós somos seres humanos, e a gente cresceu duro, a gente cresceu fechado. Você sabe disso. Quando a gente se entregar para Deus, foi difícil um dia a gente se abrir a adorar. Você não se abria e adorava a Deus como adora hoje. A gente primeiro chegou desconfiado, a gente chegou primeiro todo fechado, a gente chegou primeiro observando. A gente pensou várias vezes: será que é o certo eu seguir esse Jesus mesmo? Será que é o certo o caminho que eu estou? Será que é isso que Deus quer para mim mesmo? Será que é isso que Deus tem para minha vida? E quantas vezes nosso lado humano aprontou com a gente assim? E quantas vezes o nosso lado humano fez isso? Quantas vezes a luta foi tremenda contra nós mesmos? Quantas vezes, amados, nós cristãos passamos por momentos que o pior inimigo é nós mesmos. O pior inimigo não é nós mesmos. Eu já falei isso aqui, vou te dizer novamente. Tem tempo que a gente tem que chegar na frente de um espelho do nosso tamanho, da nossa casa, só nós e Deus. Fecha a porta do quarto e você vai ter que olhar para você. Em outras palavras, para você entender melhor, você vai ter que entrar em espírito e falar para a tua carne na frente desse espelho: levanta a tua cabeça. Vai haver momentos que você vai ter que falar: converta-te. Vai haver momentos que nós vamos ter que falar para nós mesmos: pastor, de onde você está tirando isso? Da Bíblia. O salmista diz: porque tu desespera dentro de mim, minha alma. Espera um Deus, pois ainda eu louvarei. Ele não estava falando com outro não, amados. Não tinha ninguém perto dele não. Era o salmista olhando para dentro dele mesmo, falando: ó, por que você está desesperada, minha alma? Por que você quer agir desse jeito? Quem que é alma? Sentimento. E quem é que tem dia que não está com sentimento querendo parar? Quem é que tem dia que você não encontra a tua carne querendo pecar, a tua carne querendo desistir, a tua carne dizendo: volta para o mundo? E você tem que ir lá, se voltar pelo Espírito e danar com você mesmo, e brigar com você mesmo. Quem são esses, pastor? Eu, você, todos nós. Enquanto a gente está nesse plano aqui, amados, ó, tem dias que o pior inimigo é nós mesmos, viu? Tem dias que a gente tem que deixar o diabo um pouquinho de lado, porque a gente coloca tudo como ele. Não é tudo ele na nossa vida. Tem dias que a gente tem que deixar e brigar com nós mesmos. Tem dia que a gente tem que olhar para nossa carne, que se a gente não brigar com nós, tem dia que nem para a igreja a gente vem. É ou não é verdade? Quem concorda em nome de Jesus? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem dia que a nossa carne vai dizer assim: ó, não quebra o vaso, não quebra o lacre. Valioso demais é o teu aquebrantamento. Vai ter dias que esse Judas, que vai ser o levante do inimigo, a nossa carne vai olhar e vai dizer: não quebra, é valioso demais, não faça isso. Judas na hora se soltou e diz: vale dinheiro demais. Na hora que ele percebe, ele quer disfarçar para os pobres. Jesus vai lá e já corta ele.
Jesus já sabe que ele já tocava na bolsa. Jesus já sabia que ele já vinha fazendo aquilo ali vários tempos, já faziam dias e tempo daquela forma. Mas Jesus mostra para eles, naquele tempo, que Maria escolheu a melhor parte, mais uma vez, de derramar-se aos pés de Jesus. O nardo valioso que mais valia na casa dela. Esse mais valioso que a gente tem dentro da gente é o nosso coração. Pastor, e se eu não entregar? Jesus nunca vai invadir. Sabe o que é mais maravilhoso? Sim, eu sei que o Senhor me amou primeiro, mas Ele nos amou primeiro, foi lá e mostrou pra gente o caminho. Mas se você não aceitasse, Ele não ia te obrigar. Se eu não tivesse aceitado, Ele não ia me obrigar. É isso que a gente precisa entender, que o quão valioso é eu entender que Ele me amou primeiro, mas agora eu preciso também mostrar para Ele que o mais valioso que eu tenho, que é aceitar Jesus, que é me derramar na presença dEle, é o que eu vou fazer. Por que é tão valioso, pastor? Porque não é só ser crente aqui dentro, você vai precisar ser crente lá fora, lá no serviço, lá na fila do banco, lá no teu trabalho. Você vai precisar ser crente numa viagem que você for, você vai precisar ser crente lá no meio da tua família, você vai precisar ser crente lá quando você encontrar aqueles amigos, você fazer tudo ao contrário que Deus. É isso, por isso que é valioso. Por quê? Porque o Senhor quer ver uma geração que ainda se levanta, não procurando perfeição, mas uma geração que levanta e diz: eu aceitei Jesus, eu vivo para Cristo, morrer em Cristo é lucro, vivo eu no Senhor, o meu coração voltado para Ele, aleluia. O que é isso? É o mundo te olhando, falando: agora ficou doido, ó, ficou bobo, ficou fanático, e você entendendo o que você está vivendo por dentro. Porque a gente sabe o que vive. É por isso que nós temos esse desejo ardentemente para aquele ente querido que ainda não aceitou Jesus. A gente quer que ele aceite. Por quê, pastor? Porque você não está oferecendo algo estranho, não. Você está querendo oferecer aquilo que você encontrou e você entendeu, é o mais valioso para ti. Entre Jesus, entre nós e Jesus há uma aliança forte de eu entregar o mais valioso que está em mim, que é a adoração. E Ele já entregou o que é mais valioso para nós, que foi o Filho na cruz. Sabe o que é interessante, principalmente para a nossa geração que nem sonhava em nascer? Quando Jesus vai para a cruz, é que Ele se entregou primeiro. Ele já foi lá e se entregou primeiro. Pastor, o que você está querendo dizer? Ele não esperou. Se Ele se entregar para mim, eu se entrego para eles. Não, Jesus não esperou. Peraí, eu vou esperar, vou deixar anunciar minha palavra, igual Moisés, já vinha, Elias, outros profetas. Se eles se entregar, eu vou lá e entrego meu filho por eles. Mas não, Jesus é tão maravilhoso que Ele vai: eu vou entregar o meu filho e vou depois deixar ele saber que um dia eu entreguei por eles o meu mais valioso, que é a presença, que é o Filho, que é a vida na cruz. E a gente ficou na opção, sabe de quê? Só de escolher. Mas quem precisa de Deus? Ele precisa de nós? Não, somos nós que precisamos dEle. E ainda está o direito de escolha em nós. É aí que, para encerrar, que quando às vezes muito assusta e fala: mas pastor, fulano vai para o inferno, fulano, porque muitos vão perder a salvação. O que esse perder a salvação, ele que passou para você entender melhor, se chama graça rejeitada. O que é isso, pastor? Algo que já foi entregue e eu só rejeitei. Algo que não é, ou seja, eu olhar para mim e falar assim: algo muito difícil. Não, Ele entregou a graça. A palavra diz que diante de nós está a bênção e a maldição. E a gente pega qual quiser, mas qual que a gente pega? Ele fala: eu tenho o céu e a terra como testemunho. Depois eu vou te lembrar do que você pegou. E o Senhor nos diz nessa noite: pega a bênção, pega a graça, viva debaixo dessa graça, se entrega para Jesus, derrama o teu nardo precioso sobre Ele, porque o mais Ele fará sobre a tua vida. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome dEle, aleluias. Aceita essa graça na tua vida, igreja. Não importa como você está, como está a tua casa, que é o teu coração. Se derrama sobre o Senhor, fecha os seus olhos. Nós queremos orar por ti antes de ir para casa. Não importa como está a casa, o Senhor está nela. E o tempo de aproveitar é esse tempo, porque daqui a pouco a Bíblia diz que muitos procurarão e já não há mais a porta aberta para o Senhor. Já não haverá mais a oportunidade.
E nós, com toda sinceridade, nós não sabemos se hoje é o último culto que é nosso aqui nessa terra. Nós não sabemos se é o último momento de adoração aqui. Oh, aleluia. Com toda a sinceridade do nosso coração, igreja, esse é o momento, porque Ele está na casa. E há um nardo dentro de ti. Há uma riqueza, e quebra este selo. Tira esse selo que está tentando impedir de você derramar tudo sobre Ele, de você entregar essa adoração profunda sobre Ele, de você se derramar totalmente sobre Ele. Maria estava entendendo: eu preciso me entregar mais profundo. Maria estava entendendo: olha, da última vez que Ele veio na casa, eu entreguei a adoração, eu chorei para Ele. Mas Maria queria algo mais profundo. Maria era aquela que estava no coração voltado para Deus, e pensando a todo tempo: todas as vezes que Jesus vir na casa, eu vou adorar melhor do que eu adorei da última vez. Eu vou adorar Ele melhor do que da última vez eu adorei. Aleluias, aleluias. Santo. Da primeira vez, Maria só se prostra aos pés, igreja. Entenda o que o Senhor Jesus está te mandando te dizer. Da primeira visita na casa, Maria só se prostra nos pés. Da segunda vez, ela fica na casa e descansa, porque ela sabe que o mestre virá para ressuscitar o teu irmão, e ela descansa na presença dele. E numa das terceiras vezes, ela já entende: não só vou chegar aos pés, mas vou entregar a minha maior riqueza para Ele. Vou derramar nos pés dele, vou enxugar os pés deles com cabelo que representava algo de autoridade na mulher, que representava algo de santidade sobre Maria. O Senhor está dizendo nessa noite: entrega tudo na presença dele. Entrega o teu coração, a tua vida, entrega o teu louvor, entrega agora o teu coração no mais profundo do teu ser, na presença do Senhor, que te chamou, que te levantou, que te escolheu, que te separou para vir esse mundo, e que morreu na cruz no teu lugar. Oh, aleluia. Tu és santo, Deus. Fale com o Senhor, esse irmão está do teu lado. Tu és bendito, Deus. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Entrega tudo para Ele. Não importa Ele está na casa. quanto custou. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não tenha medo, se entrega para Ele. Você vai sentir um quebrantamento mais lindo ainda no teu coração. Você vai sentir a presença dele te tocando. Isso, Jesus, tem liberdade. Vai, visita agora esse coração que está sendo derramado na tua presença. Visita essa vida agora, Deus, que está entregando, que está se derramando a ti. Visita nessa noite. Visita neste culto, Jesus. Visita, Senhor, neste domingo. Oh, aleluias, aleluias. Glória, 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 aleluias. Se derrame a Ele, amados, em adoração. Derrama o teu nardo aos pés dele. Entrega na presença do Senhor. Eu amo o som da tua voz, tuas palavras. Oh, aleluia. Mais desejável. Diga para o Senhor que o mais adore Ele. Nós derramamos aos teus pés, Jesus. Nós entregamos para a tua presença. O mundo só tem ilusão lá fora, igreja. Mentira. O mundo só tem o pior. O mundo só tem a morte. Aleluias. Deixa Ele reinar em ti. Deixa Ele viver em ti. Deixa Ele ter prazer de descer nessa casa aí, ó. Deixa Ele ter prazer de te visitar. Deixa Ele ter prazer de te usar, igreja, dá lugar. Diga pro Senhor: eu encontrei o bem mais precioso. aleluias. Tu és santo, Jesus.
O nosso Senhor, Pai, é o nosso maior tesouro. O Senhor é a nossa maior riqueza, Pai, da nossa vida. O Senhor é tudo que a gente precisava encontrar. Tu és, Pai, a nossa maior riqueza. Oh, aleluia, diga para o Senhor. Deixa Ele renovar esse seu coração. Deixa Ele renovar a tua vida. Deixa Ele descer no templo dele. Teu papel dourado em templo do Espírito Santo. Dá lugar, igreja, dá lugar, crente. Dá lugar, filho. Deixa a presença dele te tocar. Adore, 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 adore. Dá lugar, jovem. E estava aos teus pés e disseste: Ei, Jesus, que rebasse. É, Jesus. Sim, Deus, a boa parte, Jesus. É a melhor parte, igreja. Lança-se aos pés do Senhor. É noite do encontro com Deus. É noite de adoração. Clama, busca, pede e recebereis, diz o Senhor. O bem mais precioso. Diga para o Senhor: eu encontrei o meu tesouro. Ah, se não fosse Ele, eu encontrei o bem mais precioso. Tu és, Senhor. Sim, Senhor. Nunca lhe será tirado. Escolha a melhor parte que está aos pés dele. Oh, aleluia, aleluia. Nunca será, Jesus. Escolha a boa parte de falar com Deus. Clama Ele, fala, chora pra Ele, se precisa for. Oh, aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Diga pro Senhor, igreja. Eu encontrei o bem mais precioso. Ah, Jesus, tu és maravilhoso. Diga pro Senhor, coloca pra fora. Tu és santo. Tu és bendito, aleluias. Ele é santo, Ele é poderoso, igreja. Busca Ele, pede, aleluias. Fale com o Senhor essa noite. Entrega o teu nardo na presença dEle. Entrega aquilo que você mais tem de valor, que é a sua adoração. Não há outro Deus que é digno dela. Não há Deus que é digno, aleluia, da tua adoração, a não ser Jesus. Não há, não há. Entrega para Ele. Você não está adorando um homem. Você não está adorando um Deus estranho, mas você está adorando Jesus. Adore, entrega, deixa Ele te tocar, deixa Ele te encher. Passa, Espírito Santo, e toca no mais profundo. Traz um avivamento para essa vida. Enche esse coração. Renova esse teu filho, essa tua filha. Renova esse jovem. Queremos, Deus, derramar o nosso nardo aos teus pés. Aleluia. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. Oh, aleluias. És o dom de Deus, o Messias. Deixa Ele passar com a quebrantamento. Deixa Ele te ver derramando nardo. Deixa Ele te ver derramando o teu coração na presença dEle. Deixa Ele te encontrar declarando que Ele é santo. Deixa Ele te encontrar pedindo a Ele socorro. Estava eu quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Qual é o começo? Sem ouvir, conheceu e me ofereceu
lugar para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Dá-me de beber, pois tenho sede. Quero, Jesus. Quero mais buscar. Busca para Ele, aleluia. Talvez você foi uma pessoa que buscou em outras fontes, mas não há uma verdadeira como Ele. Ele é santo, Ele é Deus. Levanta a tua mão para Ele, se rende a Ele. Toma a tua glória, Jesus. Abraça a tua igreja. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou Aleluia, aleluia. a fonte da vida. Adore Ele, adore o Senhor. Que a presença do Espírito de Deus te visite. Que a presença do Senhor passe agora. Adore o Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Beber, pois tenho sede. Não quero, Jesus, diga bem. Receba a presença do Senhor. Não precisarei de voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
Tu és, Senhor. Abra suas mãos na posição de que recebe algo do Senhor. Isso, abra suas mãos. A fonte da vida que me encontrou. Sinta a presença dele na casa. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é santo, ele é Deus. Entrega o Senhor para a tua igreja, Deus. A boa parte, Jesus. Porque há Marias aqui nessa noite derramando sobre o Senhor. Há pessoas aqui entendendo, Deus, o teu propósito. Oh, aleluias. Receba esse derramar, Jesus. Receba, Senhor, esse quebrar, Deus, o vaso. Oh, aleluias. A presença dele é poderosa. Pode se entregar por aí. Não há ser humano que tenha um encontro com o Senhor e não é quebrantado. É, Jesus, tu és santo. Que o Senhor Deus, Pai, entregue para a tua igreja, que ele esteja levando para casa esse renovo, essa presença, Deus, esta palavra, Senhor. Nós não sabemos, Pai, como o Senhor anunciou naquele tempo, que nem sempre eles teriam o Senhor ali. E nós entendemos, Pai, que hoje também nem sempre teremos, Pai, porque o grande dia vai chegar. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo seria retirado. Ah, Jesus, como será alguém sem o teu Espírito? A tua igreja não pode ficar, nós não podemos, Senhor. Como será, Deus, o dia da provação sem teu Espírito Santo? Você tem dias, Pai, que esse crente só levanta porque o teu Espírito Santo dá a mão e tira ele, tira ela da cama. Você tem dias que se não é o teu Espírito Santo, Senhor, a gente nem segue. Ah, Jesus, que nós possamos cada dia mais desfrutar da tua presença, mas que jamais venhamos ser pegos, Pai, distraídos, desapercebidos. Oh, Jesus, mas que possamos ser pegos, Jesus, aos teus pés. O Senhor voltando e a tua igreja aqui nos teus pés, Deus, derramando nardo, derramando bálsamo. O Senhor voltando, Senhor, e esse teu filho, essa tua filha, esse jovem, a casa, a família, aleluias, nos teus pés, Senhor, se derramando da tua presença. Que cada dia mais a gente se apegue, Senhor, esta palavra, tudo que o Senhor nos diz nessa noite. Igreja, fecha suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o santo nome do Senhor com as palmas, para a glória do Senhor, bem forte, aleluias. Glória a Deus. Abre os teus olhos, amados, em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra, no nome de Jesus? Glória a Deus. Que possamos ser, amados, cada dia mais como Maria fez em todo o tempo. A cada visita que Jesus ia na casa, havia um derramar dela na presença do Senhor diferente. Que possamos ser assim todos os dias, para a honra e glória do Senhor. Porque a Bíblia diz que nem o filho, amados, nem o filho sabe o dia e a hora que o Senhor virá. Amém? A gente está vivendo a volta de Jesus. A gente tem vivido sinais que a volta do Senhor se aproxima cada dia mais. Amém? Mas para a honra e glória do Senhor, nós cremos que nesse tempo você vai subir com a tua casa e a tua família. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Amém? Esteja lutando e orando por isso. Só vou passar alguns recados antes da gente ir para casa, amados. Terça-feira das maravilhas do Senhor. Quinta-feira, penúltimo dia de campanha. Amém? Penúltimo dia da campanha, nessa quinta-feira. E na outra quinta-feira que vem, que é dia 29, né, já anunciando para os irmãos, é o encerramento da campanha.
E a pastora Irani vai estar ministrando aqui sobre as nossas vidas, a pastora Irani de Anápolis. E o Alisson vai estar aqui com a banda, adorando o Senhor e louvando o Senhor, abençoando as nossas vidas através do Senhor, amém? Que a lembra do Alisson, ele teve aqui no domingo, né? Louvou o Senhor, mas na verdade o ministério dele, ele tem uma banda que sai louvando o Senhor aí dentro do Goiás, amém? Que Deus preparou e a gente fez um convite para ele estar com a gente, e ele disse: foi o maior prazer, vai estar aqui com a banda no último encerramento, que é dia 29, não nessa quinta-feira, essa é a penúltima ainda, amém? Nós temos mais duas ainda para lutar na presença do Senhor, e nós vamos alcançar a libertação na sua família, na nossa família, em nome de Jesus, amém? Vai estar aqui em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar os irmãos, sábado agora, né, Isabela? Dia 24 é o culto jovem, nesse sábado, a partir das 19 horas, amém? Sábado agora, então, sábado que vem, tem um culto jovem. Vem adorar o Senhor, vem exaltar o santo nome do Senhor, juntamente com o grupo jovem abençoado, adorando e exaltando o Senhor Jesus, amém? Mais algum recado em nome de Jesus? Por enquanto não, né? Bazar, dia 31, né? Dia 31 a gente tem bazar. Pastor, tem umas roupas lá que já não está servindo mais. Eu queria doar para o bazar, amém, amados. Está aberto as portas aí para doação, em nome do Senhor Jesus. Você que deseja doar roupa. Aqui nós fazemos um bazar, mas é tudo. Tem que ver que tem brinquedo para criança, né? Tem de tudo. Tudo que aparece a igreja pega, porque é para arrecadação, para a obra do Senhor. Porque o encontro de casais vem aí e vai ser uma bênção. A gente vai ter um casal aqui especialista que vive de pregar, são pastores e vive de pregar para casais. Esse casal, então é a primeira vez que a gente vai ter um casal ministrando junto para casar. Então prepara aí, casais, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. O quanto Deus vai usar esse casal para abençoar os casais aqui em nome de Jesus. Que é dia 14, tá longe ainda, né? Amém? Mas já vamos anunciando também pra gente ir preparando em nome de Jesus. Vamos para casa abençoado em nome de Jesus? Pega tudo nas suas mãos, vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, verdade, amado. Dia 29 no encerramento da campanha, nessa quinta na outra, tem um macarrão bomba, viu? A gente vai estar fazendo a cantina e será R$10 a marmita ali na porta. Então já anunciando, pastor, eu já quero deixar separado antes. Pode estar avisando alguma das obreiras ou a pastora, vamos estar anotando, amém? É a cantina também para ajudar